No aula de hoje, a gente vai falar sobre reações químicas e como classificá-las. As reações químicas também chamadas de transformações químicas, ou os fenômenos químicos, que a gente já até viu algumas coisas sobre fenômenos químicos que estão presentes no nosso cotidiano. Como exemplo, o cozimento dos alimentos, tipo o ovo, o azedamento do leite. O cozimento de alimento, no caso, não deixa de ser um ovo, né? É uma reação química. E o azedamento do leite também. Ele azeda e se transforma. No caso, é chamado de transformações químicas. A queima do fogo de artifício, procedimento de fotossíntese realizadas pelas plantas, também são exemplos de reações químicas. Classificação das reações químicas. As reações químicas elas podem ser devido à quantidade da variedade de reações químicas necessárias fazer sua classificação sobre diferentes aspectos. Aí ele fala, a reação química podem ser classificadas segundo vários critérios. Quanto à liberação ou absorção de calor. Reações exotérmicas são as que liberam calor. Exemplo, é o carbono mais o oxigênio, que forma o CO2, que é o gás carbônico, né? No caso, ele gera calor. Reações exotérmicas são as que absorvem calor. Exemplo, nitrogênio mais oxigênio, que no caso ele forma o nitrato de oxigênio, que é liberação de calor também. Quanto à velocidade da reação, existe a reações lentas, que o ferro demora anos para enferrujar. Então ele é considerado lento. Aí tem reações rápidas, exemplo, o álcool comum queimando, que aí tá a equação e tá a reação dele. Quando você coloca fogo no álcool, rapidinho ele reage. Quanto à variação da complexidade das substâncias envolvidas, existe a reação de síntese ou adição, são aquelas em que duas ou mais substâncias reagem, produzindo uma única substância mais complexa. Tipo, ele dá exemplo A mais B, que gera o quê? AB. Essa é a equação química, que é representada através de letra, para facilitar mais. Tem várias substâncias que se transformam em uma única substância. Aí existe outros tipos. A reação de síntese são denominadas síntese total, quando partimos apenas das substâncias simples, que no caso carbono e oxigênio, que gera o CO2, a queima do carvão. Então, um exemplo. Reações de análise ou decomposição são aquelas em que uma substância se divide em duas ou mais substâncias, de estruturas mais simples. Eu tenho a B, no caso, quando a gente viu a outra ela faz o quê? Ela se junta. E nesse exemplo aqui, ela se separa. A gente tem a B junto e o que ela acontece? Ela separa. Nós temos aqui o produto, a reação e aqui o produto. São exemplos que bem, mas dá realmente de entender. Reações de análise ou decomposição são aquelas em que uma substância se divide em duas ou mais substâncias, que é o que eu sempre acabei de falar, né? Repetiu aqui. E a de fotolise, decomposição pela luz. Que ele dá aqui um exemplo. Água oxigenada, mais a água que é H2, que gera o quê? O2. O que aconteceu? Ela decompôs. Eu tinha uma substância aqui, ó. Você vê que aqui eu tenho reação e aqui eu tenho um produto. Eu tinha oxigenado mais água. O que aconteceu? Que ela se decompôs, ela se separou. Ó. Aqui eu tinha 2 hidrogênio. Aqui eu tinha 2 oxigênio. Aí veio aqui, ó. Ela se decompôs. Água oxigenada. Gerou isso, se decompôs. Próximo exemplo, eletrolise, decomposição pela eletricidade. Quando acontece pela eletricidade da água, ela gera o quê? Gás hidrogênio e gás oxigênio. Que ela também se decompôs, mas ela é gerada pelo quê? Pela eletricidade. Vemos o próximo exemplo, reações de deslocamento ou de substituição ou simples troca, quando uma substância simples reage com uma composta, originando uma nova substância simples, outra composta. Exemplo, eu tenho isso aqui, A mais XY. O que aconteceu? Ela só trocou. Ficou A
com Y e quem ficou sozinho, ó, o X. Então, no caso, ela é uma de simples troca. Simples, eu tinha uma substância simples, aqui eu tinha uma composta. Aí aqui, ó, veio primeiro, depois tinha a composta e a outra foi pro outro lado. Reações de dupla troca ou de dupla troca e substituição, quando duas substâncias compostas reagem originando duas novas substâncias compostas. Aí o exemplo, eu tenho AB mais XY, aí o que aconteceu? Ela trocou, ó. Ficou AY e XB. Essa houve a troca. Aí aqui ele dá, eu trouxe isso bem interessante, tipo de reações, tá? De síntese, exemplos aqui, ó. Tinha uma carinha aqui, ó, de síntese, mais carinha que gerou o quê? Juntou as duas, ó. Você viu que ela somou. Decomposição, fez o contrário. Tinha a carinha bonitinha e aquela se separou depois. Simples troca. Aqui eu tinha essa, faz de conta que essa pessoa namorava com essa. E o que é que aconteceu no produto? Ela trocou, foi trocada. Isso aqui foi trocada por outra pessoa, ó. Então, isso daqui. Dupla troca, quando também é trocado, ó. A dupla trocou tudo, ó. Eu tinha esse mais esse, ó. Trocou os dois. E a de combustão, quando é a queima. Boa aula, e no livro de vocês dá tudo isso na página 74 e na página 75, que é para vocês estudarem. Página 74, da 74 até a página 77. É as páginas que vocês vão encontrar no livro de vocês. Boa aula, e qualquer dúvida, vou passar a deixar lá no fórum o que vocês, qual vocês vão ter que fazer.